Com Freire, insistimos que na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. Então, é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Freire, 1996. Na aula de hoje, vamos falar sobre a formação inicial e continuada de professores de História, como nos tornamos professores e a identidade do mesmo. Na esteira das mudanças sociais ocorridas nos últimos anos, tem se discutido amplamente a preparação de profissionais para atender à demanda atual pela formação do cidadão, do profissional e das expectativas do mercado de trabalho. Então, com isso, ampliaram-se, na verdade, os aspectos que devem ser levados em conta quando se discute a formação inicial, né? Porque apenas os conhecimentos técnicos, de modo geral, eles não dão conta de suprir as perspectivas que recaem sobre a atuação no trabalho, né? Então, com a educação não é diferente. A escola ela tem assumido um papel cada vez mais amplo de objetivos que deve, na verdade, tentar desenvolver junto aos seus alunos, e para que esse trabalho ele possa ser efetivo, recai sobre os professores uma responsabilidade imensa, ampliada, né? O que faz com que esse profissional ele deva apresentar uma diversificação de saberes e habilidades que possibilitem concretizar a sua prática pedagógica na busca de atender o que se espera da escola e de seus professores. Então, historicamente, o debate sobre a formação e a profissionalização de historiadores e professores de história, ele se pauta em alguns dilemas políticos e pedagógicos que envolvem historiadores, professores formadores, da área pedagógica, é claro, professores de história dos vários níveis e sistemas de ensino, associações sindicais e científicas, como a ANPU, né, que desde os anos 70 ela tem uma participação ativa no processo de discussão, troca de experiências e proposições e publicações na área, né, de formação de professores. Então, tratar das questões propostas aqui significa, de certa forma, intervir no campo de acirradas disputas teóricas e políticas, né? Então, tornou-se comum afirmar que a formação do professor de história ela se processa ao longo de toda a vida pessoal e profissional nos diversos espaços socioeducativos, né? Então, sobretudo na formação inicial, nos cursos superiores de graduação, em que os saberes históricos e pedagógicos eles são mobilizados, são problematizados, sistematizados e incorporados à experiência de construção do saber docente, né? Então, trata-se de um importante momento na construção da identidade pessoal e profissional do professor, né? Então, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na futura profissão, né? Então, essas evidências, na verdade, elas trazem esse aspecto da relevância e da importância da formação do profissional da educação. Esse tema, né, a formação de professores, apesar de ser um tema muito debatido, né, e criticado também na área educacional, ele persiste, né, como norteador dos cursos de preparação dos professores de História do Brasil, né? Então, aí eu trago a contribuição de Tardif, onde ele diz o seguinte: quer se trate de uma aula ou do programa a ser ministrado durante o ano inteiro, percebe-se que o professor ele precisa mobilizar um vasto cabedal de saberes e habilidades, porque sua ação é orientada por diferentes objetivos emocionais ligados à motivação dos alunos, objetivos sociais ligados à disciplina e à gestão da turma, objetivos cognitivos ligados à aprendizagem da matéria ensinada e objetivos
coletivos ligados ao projeto educacional da escola e etc. Né? Então, vamos lá. O modelo aplicacionista, né, ele considera a diversidade e a complexidade da realidade na qual se processa o ensino e a aprendizagem. Né? Então, essa questão, ela remete à história da função docente e deve ser analisada no contexto das mudanças sociais e educacionais. Né? Então, aí que eu trago outra contribuição aqui, de Perrenot nesse sentido, onde parte do movimento da produção das demandas emergentes no social. Para quê? É aí que Perrenot diz o seguinte: para delinear as competências prioritárias coerentes com o novo papel dos professores, um roteiro para o novo ofício, compatíveis com os eixos de renovação da escola. Né? Então, quando a gente traz esse apanhado desses teóricos, então aí houve um aumento das exigências em relação ao professor, né? Sem que isso tenha sido acompanhado por mudanças significativas no processo de formação. Né? Então, o que é que acontece? Esse descompasso, ele contribui para o aumento das contradições no exercício da docência, né? No exercício da profissão enquanto professor, né? Acentuando ainda mais a crise de identidade e a baixa autoestima e até mesmo o mal-estar docente. Né? Então, diante de todas essas questões, considerando as críticas e os problemas do modelo da racionalidade técnica norteador, né, da organização dos programas de formação de professores de história, aí trazemos o seguinte questionamento: né? Como a formação inicial universitária ela pode contribuir para a atuação, o papel ou a produção do professor diante desse conjunto plural e complexo de saberes requeridos na contemporaneidade? Né? Então, eis aí o questionamento. Né? E a gente traz, diante desse questionamento, diretrizes que embasam a formação do profissional da educação. Então, o texto, o documento das diretrizes curriculares nacionais dos cursos superiores de História, construíram um preâmbulo no qual os autores eles apresentam a proposta e situam historicamente o problema e explicitam, na verdade, a forma de elaboração do documento. Né? Então, o documento ele diz o seguinte: o graduado ele deverá estar capacitado ao exercício do trabalho do historiador em todas as suas dimensões, o que supõe pleno domínio da natureza do conhecimento histórico e das práticas essenciais de sua produção e difusão. Atendidas essas exigências básicas e conforme as possibilidades, necessidades e os interesses das IES, com formação complementar e interdisciplinar, o profissional estará em condições de suprir demandas sociais relativas ao seu campo de conhecimento, magistério em todos os graus, preservação do patrimônio, assessorias a entidades públicas e privadas nos setores culturais, artísticos, históricos, turísticos no exercício da pesquisa. Né? Isso quando se fala do perfil profissional. Né? Diante disso, né, o professor de história, com sua maneira própria de ser, de pensar, de agir, de ensinar, ele transforma seu conjunto de complexos saberes, né, em conhecimentos ensináveis. Né? Então, ele faz com que o aluno não apenas compreenda, mas ele assimile, incorpore e também reflita sobre os ensinamentos de várias formas. Né? Então, é uma reinvenção permanente. Por quê? Porque o historiador ele é formado de acordo com as novas diretrizes e ele reviverá, na verdade, velhos problemas onde a perplexidade do recém-formado, que é denunciada por Fenelon,
no início dos anos 80, isso exige dos futuros docentes e das instituições e do Estado também um investimento maior na formação continuada, com o objetivo de reconstruir as relações entre os saberes adquiridos na formação universitária, né? E também a complexidade dos saberes mobilizados no cotidiano da sala de aula. Né? Então, é preciso que se rompa com o paradigma da formação aplicacionista a favor da epistemologia da prática, né? Que Tardif ele traz muito pertinente nos seus estudos referente à formação inicial e contínua do profissional. Né? Então, a dinamicidade das informações, ela requer que o professor ele se atualize constantemente para saber lidar melhor com os conhecimentos construídos, né? Visto que a formação inicial, ela não garante a preparação suficiente para exercer a sua profissão. Então, é a partir daí, da formação continuada, que torna-se um meio essencial para as exigências atuais na contemporaneidade. Então, as secretarias estaduais, municipais de educação, geralmente elas oferecem apenas formação 4 vezes ao ano. E essa é uma tarefa delegada apenas a um público específico, que são os professores dos municípios, os coordenadores e os formadores. Então, exclui qualquer outro profissional de educação que pode vir a contribuir também. Então, sendo assim, há uma necessidade, na verdade, de se discutir sobre a importância da formação continuada e a responsabilidade de todos os agentes da escola para que se promovam mais aprendizagens. Então, quando a gente volta a refletir sobre a formação continuada, é importante que tenha-se essas mudanças teóricas, tecnológicas e ideológicas. A gente percebe que elas são constantes. Então, a formação continuada ela deve propiciar um acompanhamento destes para que as metodologias elas se adequem ao público-alvo e contemplem as diversas aprendizagens, né? Então, a formação continuada, na verdade, ela deve propiciar atualizações, aprofundamentos das temáticas educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa, né? Promovendo um processo constante de autoavaliação que oriente a construção contínua de competências profissionais. Né? Então, trata-se, na verdade, da mobilização não só dos professores, como também de toda a equipe escolar, de modo que se reconheça a importância do estudo e da atualização constante. Né? Então, nesse sentido, nesse mesmo movimento, realizar um processo de avaliação das aprendizagens atrelado à autoavaliação, ela permite visualizar as metodologias que devem ser aperfeiçoadas e também as que devem permanecer intactas por terem atendido aos objetivos. Então, aí a gente traz outra contribuição de Gatti, onde ele traz que, com todos esses avanços e insucessos, né, não se deve esquecer, mais uma vez, que o professor ele é o sujeito social e suas especificidades elas devem ser consideradas para a implementação de formações continuadas. Né? Então, ele diz o seguinte: é preciso ver os professores não como seres abstratos ou essencialmente intelectuais, mas como seres essencialmente sociais, com suas identidades pessoais e profissionais imersos numa vida grupal, na qual partilham uma cultura, derivando seus conhecimentos, valores e atitudes dessas relações, com base nas representações constituídas nesse processo que é, ao mesmo tempo, social e intersubjetivo. Né? Então, é preciso que a gente que se converse com o professor para saber os seus anseios, suas dificuldades, suas disponibilidades e necessidades também, sejam elas profissionais ou sociais.
né? Porque às vezes o docente ele não faz mais ou não faz melhor, porque simplesmente ele não sabe ou não aprendeu, né? E impor, na verdade, uma formação e cobrar resultado não resolve o problema da educação. Então é aí que Pedro Demo entra, contribuindo da seguinte forma. Em que o que acontece hoje, o docente ele deve receber o que ele chama de formação continuada, que Pedro Demo ele pauta como uma formação continuada autêntica, que seria estudar cursos longos, receber um semestre livre para estudar, embrenhar-se em pós-graduações crescentes, exercer autoria incessante, fazer publicações de livros, periódicos, fazer apresentações próprias em encontros, elaboração do seu próprio material didático e assim por diante, né? Então, o que acontece hoje, na verdade, é o contrário. Os cursos longos, eles não existem quando o professor ele tem que se afastar para fazer uma especialização. Há uma burocracia exorbitante, né, que traz resultados tardios. Então, as licenças que são concedidas para o afastamento, quando saem, geralmente elas são parciais. Então, não há um incentivo institucional para a produção individual. No mais, a vontade é subjetiva, né, que é o que predomina. Então, a reprodução, ela sobrepõe, na verdade, a produção. Então, na verdade, há uma escassez, né, de cursos de formação continuada e os únicos responsabilizados por isso são os professores e coordenadores, né, porque são aqueles que participam, se quiserem, caso tenham preocupação com o avanço dos alunos. Então, eles tentam suprir os déficits de formação inicial e, consequente, progridem nos estágios da vida profissional. Então, esses organizariam formações para toda a equipe escolar, principalmente em loco, o que não acontece, porque só os docentes é quem recebem essa capacitação. Então, o que se observa é que a formação continuada coloca ainda o professor como mero espectador e aplicador de atividades. Então, há raros momentos para ouvi-lo, para conhecê-lo, saber de suas dificuldades, de suas habilidades, né? Então, ou seja, considerá-lo como um sujeito social que pode contribuir mais efetivamente com a educação, né? Então, além disso, a formação ela deve acontecer para todos que trabalham na escola, por exemplo, em um projeto de leitura. É importante ter os bibliotecários capacitados para auxiliar no trabalho, que muitas vezes isso não acontece, né? Um projeto de ciência pode ter melhores resultados se os coordenadores de laboratórios estiverem também envolvidos, né? Então, o sujeito principal para desenvolver o trabalho é o professor, mas com o apoio, é claro, de outros profissionais. Quando ele tem esse apoio, o resultado ele é mais satisfatório, né? Então, até uma próxima aula. Um forte abraço.